A paz de Deus a todos, Leão CCB aqui. Primeiramente quero agradecer a todos os inscritos no canal. Quem ainda não foi inscrito, por favor, se inscrevam e ajude o canal a crescer. No vídeo de hoje eu vou começar lendo aqui Gálatas 5, tá? Vamos começar aqui, ó, do verso 19, versículo 19 em diante. Quero que vocês acompanhem comigo aqui. A gente vai analisar algumas coisas nesse vídeo hoje, né? Então, versículo 19 em diante, porque as obras da carne são manifestas: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, homicídios, embriaguez, né? Glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já vos preveni anteriormente, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tá bom? Então esses são os frutos da carne. Aqui estão falando das Sagradas Escrituras. Eu acredito que ninguém vai discordar disso. Agora vamos lá. Versículo 22 em diante. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Contra essas coisas não existe lei. Mas os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também pelo Espírito. Não nos deixemos dominar pela vaidade, provocando uns aos outros e nutrindo a inveja um dos outros. Então, versículo bíblico aí. Agora eu quero que vocês analisem. Eu vou pegar esse trecho aqui de uma live que o Fernando do Caminho de Damasco participou. Vamos analisar quais são os frutos que nós conseguimos identificar nessa live, né? Se é o fruto do Espírito ou as obras da carne. Vamos ver aí o que a gente identifica. Vamos lá. Um pouquinho, né? Eu vou comentando, pausando aqui o vídeo. A gente vai analisar juntos aí. Vamos lá, né? Vamos analisar aqui. Eles são proibidos de visitar outras denominações. O meu primo um dia falou para mim: não existe uma igreja melhor do que a CCB. Eu falei: você foi em quantas fora a CCB? Ele não sabia responder. Por quê? Porque eu nunca fui. Mas ele tinha certeza: fora daqui não há vida. E nós vivemos com isso a vida inteira, Leandro. Então, aqui já cabe um conselho. Esses tipos de youtubers, eles nunca tiveram, eles não sabem o que é estar à frente de um povo, né? É isso que eu falo. Eles acham que igreja é uma escola. A igreja é uma escola, eles são os professores, né? A gente tem que entender assim: isso daqui é em qualquer denominação, não é uma exclusividade da congregação cristã no Brasil, não é. Tá? Não é uma exclusividade da congregação cristã no Brasil. Isso que eu vou falar. A maior parte dos membros da congregação cristã no Brasil, assim como outras também, não são pessoas que se esforçam muito no estudo ou na leitura das Sagradas Escrituras. Na leitura das Sagradas Escrituras. Eles não se esforçam. Isso não é uma exclusividade da congregação. Eles querem passar isso na internet, tá? Algo facilmente refutado, tá? Eu sei, porque se a gente deixar a internet de lado, parar de ficar caindo nessas falácias contidas na internet, né? Até os reformados que se arrotam grandes conhecedores das Sagradas Escrituras, eu vivo conversando com um reformado, até porque eu sou meio que obrigado a isso, e eles não conhecem nada de Sagrada Escritura, né? Um dia um reformado foi repetir o que o Nicodemos falou: está nas Sagradas Escrituras. Não estava, foi Calvino que falou. Então nem eles, né? Então, mas isso não é uma coisa, não é uma exclusividade da congregação ou de qualquer outra denominação. Todas as denominações são isso. Uma pequena parcela leem as Sagradas Escrituras com afinidade, né? Aquela coisa diária, lendo a Bíblia, lendo as Sagradas Escrituras. São poucos, infelizmente. Por mais que na congregação é sim incentivado, eu já aqui nesse canal eu vou ver se eu republico alguns vídeos de tópicos antigos falando, incentivando a Irmandade a ler a Sagrada Escritura, até chegar mais cedo no culto, para ir já examinando as Sagradas Escrituras. Os irmãos, infelizmente, não seguem, é aquilo. Os conselhos são dados e as pessoas seguem se quiserem,
tá? Então, isso não é uma exclusividade da congregação. Então, a pessoa assim, ela está mais vulnerável, né, a cair em heresias. Ele não fala aí, por exemplo, eu não incentivaria nenhum membro da congregação a ir para uma igreja reformada. Por quê? Porque a igreja reformada ela tem várias heresias. Calvinismo, por exemplo. Eu em nenhuma hipótese, sugeria para alguém ir numa igreja calvinista, né? Porque vai se deparar com o evangelho demoníaco, que é o evangelho pregado pelos calvinistas, que é um evangelho, é uma distorção das Sagradas Escrituras, e é pregado na igreja presbiteriana. Então, aquele que é cristão não deve ir numa igreja presbiteriana. Assim como outras denominações, existem várias denominações que pregam coisas perigosas. Por exemplo, falam que o Espírito Santo é uma força ativa, nessa denominação o cristão não pode ir, tá? E por aí vai, cheio de heresia. Cessacionismo, um cristão não pode ir numa igreja cessacionista, porque não vai dar de encontro, não vai dar certo. Você crê na continuidade dos dons, aí você vai lá o pastor pregando, não, os dons acabaram no ano, quando fechou o cano, né? E aí, como é que faz? Tem várias igrejas batistas que são cessacionistas, não são todas, mas tem várias igrejas, e aí? Né? Você crê numa coisa, vai numa igreja, crê em outra coisa, uma pessoa assim vai começar a entrar em confusão, porque está indo de contra aquilo que ela acreditava, aí ela não sabe o que é verdade, o que não é, ela vai ficar em confusão. Né? Olha o perigo que essa alma pode estar se colocando. E o bom da internet é que a gente está vendo, irmão, tem umas irmãs da congregação, inclusive eu vou ver se eu faço vídeo sobre isso, indo em algumas denominações, inclusive denominações não cristãs. Ela pensa que é cristã, tem lá o nome, né, em nome do Senhor Jesus, tem lá falando que prega cristianismo, mas não prega cristianismo nenhum. E está lá. Parecia até um show gospel onde ela foi, parecia um show, era um show, né? Esses shows que a gente tem. E é uma denominação, inclusive ela gravou indo lá, uma denominação perigosa. Então, quantos é que conseguem fazer essa análise que eu acabei de fazer com vocês? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Então, quando você está à frente de uma denominação, né, você não vai dar um ensinamento para a parte intelectual da igreja, é que eles querem, eles não são intelectual, eles só pousam de intelectual, mas eles não são, né? Você vai tentar contemplar o maior número de pessoas, então restrições são necessárias, porque tem pessoas simples que, se forem nessas denominações, elas vão colocar, né, até a sua vida espiritual em risco. É que eles nunca estiveram à frente de uma igreja, tá? Nunca estiveram à frente de um culto, eles não sabem o que é isso. O culto, quando eu falo culto de verdade, com pessoas querendo ser cristãs, eles podem até ter entendido o culto nessas igrejas por aí, igrejas reformadas, deformadas, que nem a gente diz, né? Mas eles não sabem o que é estar à frente de um povo cristão, que quer servir a Deus de um puro e sincero coração. Eles não sabem o que é isso. Eles não sabem como o adversário ronda esses tipos de pessoas para destruir, para dividir, para matar. Eles não sabem isso, né? Então, aí eles querem vir com esse papinho aí, ridicularizando os membros da congregação, que são bem doutrinados. Parabéns aos irmãos da congregação, doutrinaram bem aí. Então, falasse aí, refutada. Vamos continuar agora. Então, vamos ver aqui. Nada novo debaixo do sol. Nada. E a gente vê assim, né, Fernando? Até você puxou um assunto, né, assim, até dentro disso daqui que a gente está falando. É bom a gente ilustrar essas coisas, né? Porque, meu irmão, toda ditadura que ela tem esse formato, primeiro, o que ela faz, né? Eu não vou enumerar nem classificar, mas vocês, né, eu acredito que a maioria de vocês tem acompanhado algumas coisas, né, estudou também, então vai entender o que eu estou falando, né? As ditaduras, o que elas fizeram, Fernando? As mais sangrentas que a gente já teve na nossa história. Elas padronizavam uma linguagem que, que até hoje, eu mesmo, vou falar, Leandro, eu tenho essa linguagem CCBiana, esse meu jeito de ser, né? Que os irmãos, apesar que os irmãos presbiterianos também é tudo bagunceira, aqui eu encho o saco todo mundo, brinca, aquela coisa tal, né? Mas assim, a gente tem ainda o nosso sotaque, o nosso jeito, que a gente viveu dentro de uma sociedade que fala um só idioma, um jargão, né? A gente veio de uma sociedade que a gente se veste igual.
Porque quando você vê um CCBano na rua, Fernando, você sabe que ele é um CCBano só de você olhar. Né? Não é que ele tem um brilho de Cristo, não. É que ele se veste da forma ali que no uniformezinho, entendeu? Isso começou a zombaria, né? Apelidação, porque esse CCBano não haveria problema nenhum. Quem que é da igreja presbiteriana é presbiteriano, batista é batista, né? Assembleia é assembleiano. Não tem problema nenhum se ele chamar assim, a gente CCBano. É que isso aí acontece muito, por exemplo, eu dou aula, né? Os alunos eles inventam um adjetivo pejorativo para um outro aluninho, mas com uma forma de atacar eles, né? A gente chama de bullying. Então é o que eles estão fazendo, bullyingando. Eles inventaram esse adjetivo CCBano para bulinar os irmãos da congregação. Esse é o objetivo, atacar, né? Zombaria, humilhando, tentando humilhar os irmãos da congregação, né? Aí ele fala sobre o modo de vestir, né? Não, que a congregação tem um modo de vestir. Então quer dizer que os irmãos, um cristão tem que se vestir exatamente igual ao mundo, expor sua carne e tudo mais. Então se todos ali você consegue identificar que os membros da congregação eles têm um modo de vestir próprio, quer dizer que eles estão tudo debaixo de uma mesma comunhão, né? Debaixo de uma doutrina, né? Isso é o que sempre os cristãos tiveram, doutrina. Eles sempre foram doutrinados, tá? Então os cristãos eles sempre foram doutrinados, ok? E eles seguem uma doutrina. Isso sim reflete o brilho de Cristo, é que eles querem ridicularizar. Então, olha só o absurdo que a gente vê aqui na análise deles. Estão ridicularizando as pessoas seguirem uma doutrina. De acordo com os apóstolos faziam isso. O apóstolo Paulo fala, o homem tem que ter um vestimento, a mulher tem que ter uma vestimenta, né? Ele está padronizando, isso daí é ditadura. Primeiro que essa falácia de ditadura aí é uma bobagem que eles estão levantando, tá? Primeiro que não existe democracia no cristianismo, já começa por aí. A gente está numa monarquia divina, que é Jesus Cristo, o rei. Ele que governa todas as coisas aqui. Então não tem democracia, isso é uma bobagem dele, né? E não é uma ditadura que a congregação está implementando, não, está implementando a doutrina. Então eles pegam o que? Liberalismo, que o crente ele pode fazer o que quiser, pode se vestir de qualquer maneira, né? Pode, inclusive, ter um linguajar, né, que ele fala, a gente tem os jargões CCBano, né, ele falou. Mas então quer dizer que um cristão ele pode falar o que quiser, palavras de baixo calão, ele pode ter um linguajar igual ao do mundo, a pessoa que não é cristã? É isso que ele está querendo colocar? Está vendo como é um absurdo a análise deles? Porque eles querem zombar, eles querem ofender, eles querem diminuir, eles querem ensinar heresias de perdição, que a pessoa se vestir de uma maneira não cristã. Olha só os frutos, vai vendo, né? E ainda querem diminuir uma denominação legítima e cristã. Mas vamos continuar ouvindo aí essa grande análise dos dois aí. É uma coisa de louco, cara. Assim, As coisas do céu são loucura para os homens mesmos, né? A pessoa não regenerada, não santificada pelo Espírito Santo, as coisas do céu são loucura para os homens, tá? Até essa mulher que comentou aqui, vive numa bolha. Você viver no cristianismo, minha cara, é você viver separado de várias coisas do mundo. Ou vocês estão pregando que a gente tem que se misturar, né? Ele mesmo acabou de confessar pela própria boca dele que quando você vê uma pessoa na rua, você consegue identificar que ela é uma membro da congregação que está no Brasil. Então, de todas as pessoas que existem ali naquele momento, né? Você não consegue ver uma diferença. Porém, o membro da CCB você consegue ver uma diferença. Isso não é um valor cristão? Você se diferenciar em relação ao mundo, você ser separado por Deus, o que significa ser separado? Estar em processo de santificação. Então ele acabou de confessar os frutos do Espírito que a gente viu lá, que os cristãos da congregação têm. Ele acabou de confessar e está zombando. Quem que zomba? Eu vou deixar vocês. Quem que é o personagem na Bíblia que não quer que a pessoa tenha um comportamento cristão? Quem que é o personagem da Bíblia que não quer que as pessoas sejam separadas do mundo? Quem que é o personagem da Bíblia que usa zombaria, causa dissensão, divisão, que é o que eles estão colocando aí? Eles querem causar divisão e dissensão no meio do povo de Deus. Olha só as obras da carne. Olha só. Vai vendo. Eu fico assim maluco, entendeu? Eu fico olhando, eu fico comparando
com algumas ditaduras do tempo da Segunda Guerra Mundial, entendeu, gente? Né, que alguns tipos de pessoas prestam, outras não. Não. Aí ele já está fazendo uma acusação grave. Eu queria que ele fosse uma pessoa suficiente para sustentar o que ela está falando. Todo mundo sabe da ditadura que tinha na Segunda Guerra Mundial. Não adianta ficar fazendo ilações. Ele tem que falar claramente. Fala claramente, meu caro. Não tem ditadura. Está fazendo uma comparação esdrúxula com o objetivo de atingir essa denominação legítima e cristã. Mas vamos lá, vamos ver, continuar aí. Vamos continuar vendo. Então, assim, tem muita coisa, entendeu, Fernando? Se a gente começar a entrar, olhar lá pro passado, meu irmão, a gente vê que tem raízes, assim, raízes meio estranhas, né? Principalmente depois quando o irmão Luiz Francisco deixou de vez mesmo a não tem coisa estranha, né? E aí tem o nosso irmão Itamar Coutinho aí que pode ajudar bastante para quem tiver um pouco de dúvida nisso, né? Então, não há dúvida nisso. É você que... Inclusive, eu convido você para ver uma obra acadêmica, não Itamar Coutinho, estou falando a obra acadêmica. Irmão Emildo Coutinho já refutou essa falácia, né? Irmão Luiz Francisco não rompeu com a coligação, isso é uma mentira, uma fake news, uma distorção de documentos, tá? O Itamar Coutinho não entendeu os documentos que ele analisou e você está propagando essa fake news, essa mentira. Então você está propagando, obviamente, por falta de conhecimento, né? Você bebeu de uma fonte que não é uma fonte confiável, que é Itamar Coutinho, está reproduzindo uma fake news histórica, né? Ou seja, uma mentira histórica. Você está reproduzindo uma mentira histórica, né? É isso que você está fazendo. Nada a ver o que você está falando. Não houve o rompimento com o irmão Luiz Francisco com a congregação. Pelo contrário, ele participou de vários batismos, se reuniu com os irmãos em várias reuniões, ordenou anciões, fez várias atividades na congregação, inclusive, né? O Itamar Coutinho defende que a Assembleia Cristã da Argentina foi fundada pelo Luiz Francisco. Primeiro, em 1909, quando ele passou por lá, ele foi expulso lá do país da Argentina, ele não podia voltar lá, ele só foi uma vez, e a família que estava lá mudou, acho que para Chicago. Então a obra que havia lá fundada por Francisco sumiu, desapareceu. Ela foi reavivada depois, em 1916, quando a obra estava totalmente a vapor aqui no Brasil, né? Francisco veio em várias missões missionárias aqui no Brasil, inclusive participou várias vezes, né? O que você tem é Itamar Coutinho distorcendo a história, contando uma fake news histórica, tá bom? Irmãos, o que a gente viu nesse pequeno trecho? Fake news, distorções, zombaria, né? Eles indo contra a pureza, né? Indo contra a paz, indo contra a santificação. Isso é o que? Obras da carne ou frutos do Espírito? Vocês que decidam, tá? Vou deixar essa análise para vocês fazerem, tá bom? Aquele que é salvo, né? Aquele que se santifica e não perde a sua salvação, se levando por falsas doutrinas, que é o que eles estão pregando aí, vai ter os frutos do Espírito. Quem fala essas coisas, que compartilham da mesma ideia, que eles vão ter as obras da carne. Deus abençoe a todos e até a próxima.